Irmãos, aproveitando aqui enquanto o Júnior está trocando os cabos. Já está trocado? Mas vou aproveitar ainda assim. Só dar uma instrução aqui para a igreja. Irmãos, principalmente quando o culto ele tiver que ser realizado aqui dentro, os irmãos da nossa igreja que chegarem, por favor, se esforcem para sentar nos bancos aqui da frente, para que os bancos de trás, eles fiquem disponíveis para aqueles que nos visitam e que muitas vezes chegam depois. Então, mesmo que você chegue atrasado, busque sentar num destes bancos aqui da frente para que abra espaço, viu? Só essa pequena instrução. Pois vamos abrir nossas Bíblias lá em Tiago, capítulo de número 1. Vamos continuar hoje a exposição deste texto. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, o versículo 1 diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago, servo. A relação entre essas duas palavras aqui, ela foi o alvo da nossa atenção no estudo anterior. Nós observamos que Tiago, por ser um dos irmãos de sangue de Jesus, ele tinha privilégios sociais. Vimos que ele viveu experiências sobrenaturais extremas e que ele tinha uma posição religiosa de destaque. Ainda assim, em uma situação em que ele precisava ser ouvido, ele não se valeu destas coisas, mas ele se apresentou como servo. Este fato demonstrou claramente a centralidade do serviço na visão de Tiago. Observamos esse fato e constatamos que para nós mesmos o serviço cristão é importantíssimo. A conclusão a que chegamos, depois de toda a análise do estudo anterior, foi que a excelência na vida cristã é o serviço. Só ajustar aqui minha tela. Pronto, nós observamos que a excelência na vida cristã é o serviço. Mas o que é que Tiago, ele entendia ao usar esse termo que aqui é traduzido como servo? Quais as ideias, conceitos e princípios que fundamentavam a visão quando ele se autoproclamou servo? Mais precisamente, na visão de Tiago, que disse ser um servo, o que era um servo? Para respondermos essa questão com exatidão, nós devemos compreender uma característica importante do livro de Tiago. Esse livro é extremamente baseado em duas fontes. Essas fontes são o Antigo Testamento e os ensinos de Cristo. Tiago escreveu o conteúdo da sua carta com a mente inundada pelos ensinos de Cristo. As ideias de Jesus, os ensinamentos que ele deixou, aquilo que Tiago ouviu dos apóstolos sobre Jesus, todas estas informações moldaram completamente as suas ideias, de modo que Tiago era um cristão no sentido primeiro da palavra. Sabendo disso, para entendermos o que Tiago quis comunicar, ao se chamar, ao se autoproclamar, ao se declarar aqui como sendo um servo, nós devemos antes compreender o que Jesus ensinou sobre a servidão. Nesse sentido, nos nossos próximos estudos, nós nos esforçaremos para, por meio dos ensinos de Cristo, buscarmos identificar quais as marcas de um servo capaz, de um servo responsável, de um servo que pode ser designado e definido como um servo aprovado. Desse modo, irmãos, nesse estudo aqui, nós marcaremos com esta pregação o início de uma série de 4 estudos. Estas pregações terão como objetivo lançar a luz nesta afirmação de Tiago. Veremos então quais as marcas de um servo aprovado. Nós observaremos detalhes sobre as características que se fazem presentes na vida dos servos que estão alinhados com o plano de Deus. Começaremos essa tarefa observando o que está registrado lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 24. Mas antes da gente entrar nesse texto, antes de o explorarmos, antes de mergulharmos a fundo nele, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por todos os que chegaram aqui nesta noite. Muito obrigado pela oportunidade que eles estão tendo de ouvir, Pai, o Teu Evangelho sendo fielmente pregado.
Eu não falo isso porque eu sou melhor do que qualquer um que esteja aqui, não falo isso porque sou um orador de destaque ou algo assim, mas eu falo isso porque o Senhor tem escolhido usar este vaso para transportar um tesouro tão grande. Abençoe, Pai, aqueles que estão aqui, abençoe os irmãos que aqui se encontram, que hoje eles venham ter suas convicções confrontadas e dê para eles a dádiva, a bênção de desenvolverem, enquanto estão sendo confrontados, um coração moldável, que se mantém fiel. Por favor, Pai, abençoe os irmãos que estão aqui, nos ensine, Pai, nos ajude, nos auxilie a aprendermos do Senhor. É isso que te rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem aqui morreria por Jesus? Quem aqui morreria por Jesus? Quem aqui abriria mão da sua existência terrena por Cristo? Quem aqui estaria disposto a realmente, de fato, morrer pela pessoa de Cristo? Quem aqui teria essa disposição? Imagine que hoje, ao voltar para casa, você é abordado por alguém. Essa pessoa lhe confronta e pergunta se você crê em Cristo, se você é um cristão. Antes de você responder, essa pessoa então te adverte. Se você disser que é um cristão, se você disser que concorda com Jesus, ou meramente que tem algo de admirável na pessoa de Cristo, você morrerá. Quantos aqui teriam coragem de se colocarem ao lado de Cristo nessa situação? Quantos aqui teriam coragem de confessar esta verdade? Quem aqui morreria por Jesus? A verdade, irmãos, é que talvez um bom número dos que estão aqui, se fossem confrontados com esta verdade em uma situação como essa, morreriam. Alguns talvez, por medo da morte, retrocederiam, mentiriam, manipulariam a verdade na expectativa de depois pedir perdão a Deus, mas eu creio que alguns aqui, e talvez a maioria, teria coragem de declarar sua fé e morrer por Jesus. Então, quando eu pergunto, quem morreria por Jesus? Provavelmente muitos poderiam responder com verdade: eu morreria. A verdade, irmãos, é que é relativamente fácil morrer por Jesus, pois morrer é um momento, é um instante, é uma escolha imediata. Morrer é um compromisso intenso, mas localizado. Morrer é complicado, sim, muito complicado, em vários aspectos, mas é perfeitamente possível para qualquer cristão morrer por Jesus. Abrir mão da vida por um motivo altruísta é quase que instintivo ao ser humano. Seja o se jogar na frente de um carro para salvar uma criança, seja pular na frente de uma bala para proteger um amado, ou morrer por Jesus diante de uma causa maior, diante de uma verdade abrangente que nós entendemos ser de fato correta, é possível impulsivamente desenvolver uma disposição que o leva a morrer. Sabendo disso, eu tenho uma pergunta um pouco mais difícil e profunda. Quem aqui viveria por Jesus? Quem aqui estaria disposto a abrir mão dos seus sonhos, dos seus propósitos, dos seus objetivos, das suas metas, de sua família, de seu conforto, das coisas que te dão prazer? Quem aqui abriria mão destas coisas por Jesus? Quem aqui está disposto a ser ridicularizado dia após dia? Quem aqui está disposto a sofrer ostracismo? Quem aqui está disposto a ver pessoas se afastando? Quem aqui está disposto a viver um estilo de vida antagônico, totalmente contrário ao que a sociedade vive hoje? Quem aqui está disposto a verdadeiramente viver por Jesus? Eu não estou falando aqui de um momento de entrega intensa, eu não estou falando de um segundo de devoção plena, mas eu estou falando de uma vida inteira, não de uma batalha, não de um confronto, não de uma luta, mas de uma longa guerra por causa de Cristo. Será que você estaria disposto a viver por Jesus? Tiago certamente estava. Observamos isso claramente quando ele se autodeclara servo. Pois um servo, no contexto de Tiago, é alguém submisso a um senhor.
é alguém que está debaixo de uma autoridade superior. Um servo para Tiago é alguém que está vivendo uma vida para o serviço do seu Senhor. Um dos principais pressupostos desta afirmação inicial que a gente vê lá em Tiago é a ideia de uma submissão. Ao se definir como servo, Tiago está comunicando que ele está em um estado de submissão a um Senhor. É exatamente esta a primeira marca de um servo aprovado que nós investigaremos. Vamos nos aprofundar nessa característica presente na vida dos servos que agradam a Deus, a submissão, a verdadeira submissão. Esta ideia que Tiago comunica ao se declarar servo, ela é uma característica que tem que ser urgentemente resgatada pelos servos de Deus dos nossos dias. Um servo aprovado, ele é alguém submisso, ele é alguém que considera a autoridade absoluta do seu Senhor. Mais que isso, um servo aprovado é alguém que se comprometeu a viver inteiramente para o seu Senhor. A vida de alguém que serve verdadeiramente a Deus é marcada por uma profunda submissão. A submissão é uma característica indispensável na vida cristã, pois a presença da submissão torna a vida cristã, a servidão na vida cristã legítima, e a ausência dela transforma qualquer serviço em um mero teatro sem sentido. Mas como é essa submissão a que estou me referindo? Como é esse compromisso que um servo deve ter para com o seu Senhor? Como é esta disposição de vida que marca a existência de um servo aprovado? Quais as características de uma submissão verdadeira, de uma entrega legítima, de um compromisso real com Jesus? Analisando uma porção daquilo que Jesus falou no tão conhecido Sermão do Monte, obteremos esclarecimento para essa questão. Neste texto, veremos detalhes do compromisso que um servo deve ter para com o seu Senhor. Veremos aqui características dessa disposição que Jesus requer daqueles que o servem. Veremos nesse texto 3 verdades, nesse texto de Mateus capítulo 6. 3 verdades cruciais a respeito da submissão de um servo aprovado. Então, vamos voltar o nosso olhar para o capítulo 6 de Mateus e leiamos os versículos 19 a 21. Esse texto vai dizer o seguinte, vamos fazer essa leitura. Mateus capítulo 6, 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajunteis para vós outros tesouro no céu, onde nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A primeira verdade a respeito da submissão de um servo aprovado, que podemos identificar aqui, é a seguinte: a submissão de um servo aprovado, ela é transformadora. Jesus aqui, no seu tão famoso sermão, depois de falar da oração e do jejum, ele começa agora a falar do compromisso que ele requer de seus servos. A ponte que ele utiliza para falar deste compromisso é o relacionamento do servo com os bens. A fala de Jesus aqui, o compromisso que ele exige, a entrega que Cristo requer dos seus seguidores, a rendição que lhe agrada de fato, é uma disposição totalmente revolucionária, até para aquela época. É um pedido totalmente revolucionário até para aquela época. Porque o que Jesus está pedindo aqui vai colocar a vida da pessoa de cabeça para baixo. Vai mudar a vida da pessoa radicalmente. Esses versículos que lemos, eles falam de uma virada de mesa. Eles falam de uma ideia que, se colocada em prática, fará a vida do homem ser totalmente transformada. Nesse texto, nós lemos que Jesus apresenta 2 mandamentos. E depois, ele apresenta aqui um fato que justifica estes mandamentos. Em primeiro lugar, Jesus diz: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. O que Jesus diz aqui é que não é pecado, não é que é pecado acumular bens. Ele não está condenando aqui o ato de você ter uma poupança, o ato de você ter reservas. Jesus aqui não está incentivando os seus discípulos a viverem uma vida irresponsável e a torrarem tudo que têm de uma maneira inconsequente. Mas o que o mestre está fazendo aqui é descrevendo a realidade como ela é. Jesus diz que os tesouros do mundo
podem ser consumidos por traças, que eram pequenas larvas que corroíam a lã. Ele diz que os tesouros terrenos, eles podem ser corroídos por ferrugem. Ele diz que os ladrões podem roubar os tesouros. Nesse sentido, os tesouros do mundo são apresentados aqui como transitórios. Os bens que o homem acumula nesta terra são tidos aqui como elementos que podem ser facilmente perdidos. Olhando para essa inconstância naquilo que o homem pode acumular, Jesus adverte: não vivam para acumular tesouros nesta terra. Irmãos, eu aprendi essa verdade muito cedo. Eu me lembro que quando eu era criança, como toda boa criança, em determinado momento eu tive a fase de ter um cofre. E eu comecei a colocar dinheiro no meu cofre. E eu queria comprar, acho que um boneco, alguma coisa desse tipo. Eu estava lá com o meu cofre, feliz. Cada dia, quando o pai me dava R$1, eu botava 50 centavos no cofre. Eu estava dedicado naquela situação. Um dia eu fui para a igreja. Quando nós chegamos em casa, tinham arrombado a casa. Qual foi a primeira coisa que eu pensei? Meu cofre. O que aconteceu com o meu cofre? Então, tinham roubado um dinheiro muito significativo do pai, mas o ladrão sem coração levou também o meu cofre. Eu descobri quem foi depois e eu nunca vou conseguir esquecer completamente dos meus R$23,50 que ele levou. O meu tesouro se acabou. Saindo desse campo mais infantil, o nosso emprego ele pode chegar ao fim amanhã. A nossa casa ela pode pegar fogo. O nosso carro ele pode ser roubado. A nossa família ela pode ser morta. A sua conta bancária ela pode ser bloqueada. Principalmente se você for um russo, né? Nesses últimos dias. Você pode sofrer um golpe e perder tudo. Seus bens nesse mundo são instáveis. Sua riqueza pode desaparecer a qualquer momento. Então, este primeiro mandamento que Jesus está dizendo aqui é bem claro. O homem não deve viver com o propósito, como tendo o propósito final da sua vida, o acumular bens neste mundo. Mas Jesus ele não para por aí. Ele não somente diz o que você não deve fazer, mas ele também diz o que você deve fazer. Observe aí o versículo 20. Ele diz: mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. A ideia de Jesus é simples: não acumule na terra, acumule no céu. Porque lá no céu não tem traça, lá no céu não tem ferrugem, lá no céu não tem ladrão, lá no céu nada que possa assediar o seu tesouro vai ter acesso a ele. A ideia de Jesus é: vivam uma vida para a eternidade e não para os seus bens. Jesus então conclui esse pensamento dizendo: porque aonde estiver o seu tesouro, aonde você colocar aquilo que é valioso para você, ali estará também o seu coração. Não viva, irmão, para esse mundo, porque fazendo isso, você está limitando a sua vida a esta realidade, mas viva para a eternidade e tenha a maior recompensa. É isso que Jesus está dizendo. A proposta de Jesus aqui ela é radical. A ideia de Jesus aqui ela é extrema. A argumentação dele aqui não tem paralelos, porque Jesus ele está pedindo para aqueles que ouviam, uma comunidade pobre, uma comunidade que não era abastada financeiramente, ele estava pedindo para esses homens deixarem o curso natural e seguirem um rumo oposto, olhando para o céu. A transformação que Jesus arquitetou aqui e que viria da submissão era grandiosa, porque ela alteraria o modo das pessoas enxergarem a realidade, a perspectiva que elas teriam do mundo. Irmãos, nós vivemos numa época em que o pensamento majoritário, em que o pensamento da sociedade é totalmente contrário a isso que Jesus está dizendo. Nós vivemos num momento em que a busca pelo sucesso, ela é imposta a todos nós como o alvo final da vida. Neste sentido, a concretização máxima do sucesso parece ser a riqueza. Esta riqueza é manifesta pelaquela casa exuberante, pelo carro de luxo, pelas viagens esplêndidas, pela qualidade das peças do seu guarda-roupa, pela vida de ostentação nas redes sociais. Ser rico parece ser para muitos o ápice
da experiência humana. Sendo bem honestos, quem aqui não gostaria de ser rico? Sendo rico, você pode ter o que quer, no momento que quer, ao lado de quem quiser. O poder em nossos dias está muito atrelado, inegavelmente, ao dinheiro, aos bens, aquilo que você tem. Notem como essa tendência ela é oposta ao que Jesus diz, pois aqui ele diz que a prioridade não pode ser o acúmulo de bens. A prioridade sendo colocada no acúmulo de bens é viver uma vida que ele não aconselha aqui. Jesus diz: vivam para o céu, vivam para uma realidade maior, pois se vocês não fizerem isso, o seu coração ele vai ficar aprisionado nesse mundo. Irmãos, o compromisso que Jesus exige de seus servos, a submissão que ele requer, a disposição que é exigida por ele aqui é extremamente transformadora, pois só um compromisso verdadeiramente firme poderia fazer um homem deixar o anseio natural e buscar algo contrário. Notem bem, o que Jesus faz aqui é apresentar uma realidade tão superior que as outras realidades se tornam secundárias. Com esta fala, Jesus está mudando a filosofia de vida dos seus seguidores. Ele não somente está dizendo que eles devem buscar o céu, mas ele diz aqui que eles devem buscar todos os outros elementos como que sendo secundários, em especial os bens. O efeito da submissão na vida de um salvo é uma mudança tão radical de perspectiva que o homem deixa de olhar com apreço e desejo para aquilo que todos consideram o máximo. Irmãos, como a igreja hoje em dia tem precisado dessa verdade, porque os discípulos atuais de Cristo, eles têm perdido esta perspectiva. Na verdade, parece que o serviço, ele ocupa a última posição na escala de prioridades de alguns. Primeiro vem o meu trabalho, depois Deus. Primeiro vem minha família, depois Deus. Primeiro eu vou atrás dos meus sonhos e se sobrar tempo, eu sirvo a Deus. Mas por quê? Por que essas pessoas que se dizem discípulos de Cristo vivem assim? Por que elas mostram esse nível de descomprometimento? A resposta parece ser uma só: eles nunca, genuinamente, se submeteram a Jesus. Irmão, Jesus realmente é o seu Senhor? Como está a sua escala de prioridades? Como esta escala de prioridades tem demonstrado que você experimentou essa submissão transformadora? Será que você tem preferido o conforto? Será que você tem preferido o sono? Será que você tem preferido gastar tempo com entretenimento? Quanto tempo tem sido dedicado na sua vida ao acúmulo de tesouros celestiais? Você realmente tem submetido sua vida ao senhorio de Cristo? Se sim, onde é que está a transformação? Muitas pessoas acham que entenderam o Evangelho, mas ainda estão com o coração preso nesse mundo. Muitas pessoas têm anos de fé e ainda não entenderam a profunda necessidade de servirem a Deus. A verdadeira submissão não deixa o servo indiferente. A submissão não deixa o servo oferecer um serviço parcial, mas a submissão verdadeira faz com que todos os elementos da vida se tornem secundários, menos um: Jesus. Então eu pergunto, esta é uma realidade em sua vida? Entendam, tudo, meu trabalho, minhas relações interpessoais, meus projetos de vida, meus sonhos, meu emprego, minha administração de momentos de lazer, tudo isso deve servir ao meu propósito maior, que é agradar a Deus. A primeira verdade que podemos extrair aqui das palavras de Jesus é: a submissão de um servo aprovado é transformadora. Mas o texto não para por aí. Nos versículos 22 e 23 encontraremos uma segunda verdade a respeito da submissão do servo aprovado. Então, volte o seu olhar para esta porção. O texto diz o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas.
Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. A segunda verdade que nós podemos destacar agora, por meio destes versículos é: a submissão de um servo aprovado, além de ser transformadora, ela é também profunda. Profunda. Vamos entender isso melhor. Aquilo que Jesus diz aqui, em uma primeira leitura, é um pouco difícil de entender. O negócio de olho ser luz é estranho. E o que Jesus inicialmente fala aqui é que os olhos, eles são a lâmpada do corpo. E com isso, ele não está falando que os nossos olhos são luminosos, que você tem olho de fogo, ele não está dizendo isso não. Mas a ideia aqui é a de que o receptor de luz do corpo é o olho. Por meio dos olhos, nós podemos ver a luz e os objetos por ela iluminados. Seguindo essa lógica, quando Jesus diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, ele não está dizendo que você vai brilhar. Ele não está falando que você vai começar a piscar, como uma luz natalina. O que ele está dizendo é que, se os seus olhos, como sendo receptores de luz, estiverem funcionando adequadamente, todo o seu corpo será beneficiado pelos efeitos da luz. Ele será conhecedor da luz e vai usufruir dos benefícios que a visão traz. Jesus então continua dizendo: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O significado disso é simples: se os olhos da pessoa não funcionarem adequadamente, todo o corpo será privado dos benefícios trazidos pela luz. Se você for cego, você pode estar meio-dia num lugar, a luz do sol não vai lhe ajudar. Você pode estar numa sala toda iluminada por refletores, não vai adiantar de nada, porque você não consegue usufruir daquela luz, você não consegue aproveitar daquilo, você continua na escuridão. Depois de estabelecer esse princípio, Jesus o aplica em uma área mais profunda. Ele disse: portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Agora Jesus não está mais falando dos olhos, ele se refere agora ao coração. A luz que há em ti, esse termo aqui, é uma referência ao coração, ao intelecto, à mente do homem. Então o que Jesus basicamente está dizendo é: se os seus olhos estiverem ruins, você vai ter problemas, você não vai poder usufruir da luz. Mas esses problemas são incomparavelmente menores aos gerados por um coração corrompido. Pois no caso da sua luz, do seu coração se corromper, você não somente vai deixar de aproveitar a beleza do mundo, mas você vai deixar de aproveitar as belezas celestiais que te cercam. Você deixará de pensar, de buscar e de se maravilhar com o seu Criador. Irmãos, Jesus, ele não está interessado em uma submissão meramente prática. Jesus não quer somente que você venha para a igreja. Cristo não quer somente que você o adore cantando com os olhos fechados, as mãos levantadas, cantando com entrega. Ele não está interessado inicialmente na sua disposição para contribuir. Ele não está interessado no dinheiro que você traz para a igreja. Mas Jesus, ele quer algo mais profundo. Ele quer algo maior. Ele quer algo mais íntimo. Ele quer um comprometimento que se desenvolva na esfera mais profunda do seu ser. Jesus quer um comprometimento que redunde em ações, mas que venha do coração. Nós não podemos deixar o nosso coração ser habitado por qualquer anseio que não seja Cristo e sua obra. Os servos de Deus, eles não podem ter o olho espiritual corrompido, eles não podem ter a mente dividida, eles não podem, no seu íntimo, desejar outro senão Jesus, mas no íntimo, no coração, com a plenitude do intelecto, eles devem desejar adorar o seu Senhor.
É esta submissão que agrada a Cristo, uma submissão profunda, uma submissão no coração. Deus, Ele não está interessado em simulações, Deus não quer projeções, Deus não precisa de teatro, Deus não precisa que as pessoas façam a sua obra no piloto automático, mas a servidão, o serviço que agrada ao Senhor, é uma convicção profunda do coração, é uma disposição tão poderosa, que permite que a mente ela não consiga desenvolver uma situação de indiferença, mas é um compromisso profundo do coração. Irmãos, Deus ele não precisa de servos relaxados. Deus não precisa que o serviço seja feito a qualquer custo. Eu me lembro quando um professor no seminário disse isso muito severamente para nós. Ele disse: vocês não devem aceitar qualquer coisa na igreja. E eu concordei com ele, só que ele era um professor da área de música. Ele disse assim: vocês não devem aceitar que qualquer pessoa cante na igreja, não é que é para Deus, que pode ser de qualquer jeito não. E ele estava certo, de verdade. Algumas vezes bota as pessoas, canta mais ruim para cantar na igreja, e diz assim: não, é para Deus. Aí um aluno se levantou lá e disse assim: pastor, e quando só tem um dirigente na igreja, ele não sabe ler e ainda é gago? Quebrou o argumento dele totalmente. De fato, a gente deve oferecer o melhor quando possível. Mas o que Deus não precisa é de gambiarra. Deus não precisa de favores dos homens. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem organização, sem preparo, sem beleza, e depois incoerentemente nos gloriarmos dizendo que é para Deus. Então pode ser assim. O serviço que agrada o Senhor é um serviço bem feito, é um serviço organizado, é um serviço belo, é um serviço oferecido de coração. Fazer esse serviço de coração não implica que sempre teremos a melhor performance, mas implica que sempre faremos o melhor que estiver à nossa disposição, faremos o melhor que pudermos, pois o que estamos fazendo não é para qualquer um, é para Deus. Nós não podemos oferecer qualquer coisa, nós não podemos dar para o Senhor algo que não seja definido como o melhor. Mas alguns podem contra-argumentar: mas pastor, isso é muito difícil. Olhe quanto trabalho isso traria. Olhe como a carga seria aumentada desnecessariamente. Em resposta a isso eu digo: não é difícil para quem tem um olho correto, na luz do seu coração, a pessoa de Jesus sentada no trono. O comprometimento, a submissão de um servo aprovado, é uma disposição profunda. Ela vem do coração. Irmãos, eu fico muito incomodado quando eu vejo as pessoas fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito. Muito incomodado. Porque isso me tira de uma situação totalmente de paz, porque eu não consigo entender como você pode olhar para um Deus que morreu por você, que deu a sua vida, que sangrou, que foi maldito, que foi abandonado pelo Pai, e retribuir isto que Ele fez com um serviço relaxado. Irmãos, muitas vezes, como pastor, amorosamente, eu vou chegar para você e vou dizer: irmão, você tem que mudar. Não porque eu queira que a obra funcione aqui baseado na opressão, no temor, no medo que vocês vão ter de mim, eu vou fazer isso porque senão o pastor vai brigar. Não. Mas é porque a gente tem que se enquadrar com esse padrão aqui. Tem que fazer algo de coração. Tem que fazer algo que é o melhor que podemos. Eu tenho uma sobrinha, acho que a maior parte da igreja conhece, Rafaela. Ela tem umas fases assim na vida dela, e uma das fases é a fase artística. E ela quer ser artista, né? Um tempo ela quis ser cantora. Aí ela disse que ia cantar lá no restaurante da mãe e ia botar uma bacia para o pessoal dar dinheiro. Disse assim: minha filha, eu lhe dou dinheiro para você não fazer isso. Não faça isso não. Mas ela tem de vez em quando ela tem uma fase artística. Aí às vezes ela chegava lá em casa com um desenho. Assim: ó, titio, eu fiz esse desenho aqui para você. Não dava para saber se ela tinha desenhado uma pessoa ou um bicho. Não dava para entender direito não. Mas foi o melhor que ela conseguiu fazer. Então, irmãos, eu não fico chateado quando a gente não consegue oferecer algo belo.
Eu fico chateado quando a gente não consegue oferecer algo belo por descuido. Se o melhor que a gente puder dar ainda não for algo perfeito, tudo bem, estamos trabalhando. O que nós não podemos fazer é, por relaxamento, oferecer para Deus algo que não seja o ápice, o máximo daquilo que temos para dar. Mas como é que você tem feito a obra de Cristo? Como é que você tem realizado essa obra? Será que de qualquer forma está bom? Afinal é para Deus. Será que você não tem feito de qualquer jeito? Como é que você tem feito a obra de Cristo? É triste ver muitas igrejas empurrando o serviço com a barriga. É triste observar crentes domingueiros que só procuram o Senhor no domingo, especificamente à noite. É triste observar a distância que alguns têm da comunhão. E tudo isso é triste porque deixa óbvio que o serviço desprendido por essas pessoas, ele não vem do coração. Nosso interior será corrompido se a gente não desejar Deus. E se não desejarmos Deus, e o nosso interior estiver corrompido, quão terrível será a nossa situação, quão terríveis trevas nos envolverão. Nos propomos a observar 3 verdades a respeito da submissão de um servo aprovado. A primeira dessas verdades foi: a submissão de um servo aprovado é transformadora. Agora, em segundo lugar, observamos que a submissão de um servo aprovado, ela é profunda. Vejamos agora uma terceira e última verdade a ser encontrada aqui no versículo 24. Mateus, o livro mais bonito, o livro que tem o nome mais bonito da Bíblia, né? Capítulo 6, versículo 24. Diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A terceira verdade que podemos identificar a respeito da submissão do servo aprovado é: a submissão de um servo aprovado é exclusiva. Exclusiva. Depois de argumentar que o nosso coração ele deve estar voltado para Deus, porque caso contrário estaremos sob grandes trevas, Jesus agora nos diz de que modo o nosso coração deve estar voltado para Ele. O que temos aqui é que a submissão que Ele espera não é uma submissão parcial ou incompleta, mas a ideia aqui é: se você quiser verdadeiramente ser submisso, você deve servir exclusivamente ao Senhor. Não há espaço para outras autoridades concorrentes. Não existe uma brecha para um segundo emprego. Não existe um meio termo. Se você quiser servir a Deus verdadeiramente, Ele deve ser o único Senhor da sua vida. A argumentação de Jesus aqui apresenta um fato: não existe uma vida dividida. Não existe a possibilidade de você agradar a Deus parcialmente. Você não pode escolher uma porção específica do todo para nesta porção específica ser obediente. Mas se você quiser servir a Deus, Ele espera a integralidade do seu ser. Ele espera que você se dê inteiramente para Ele e só para Ele. Isto é submissão. Meu irmão, entenda. Deus espera de você exclusividade e Ele não aceitará nada menos do que isso. Você então não pode viver uma vida de devoção ao seu trabalho e achar que é um servo de Deus. Você não pode viver uma vida de devoção a seus estudos e achar que é um servo de Deus. Você não pode viver uma vida constantemente focado em elementos que não são Deus e achar que uma vinda ao domingo vai fazer de você um servo aprovado. Não que não devamos trabalhar, não que não devamos estudar, não que a gente não é aqui que a gente não deve pensar nos elementos da vida, mas a questão é que essas coisas não podem ser o foco. Jesus, Ele não quer parte do seu tempo. Jesus, Ele não quer o vigor que sobra depois da labuta semanal ou diária. Ele não quer o que restou. Ele não precisa disso. Ele deseja exclusividade. Irmãos, é impressionante como em nosso tempo esta ideia tem sido atacada. Em todas as esferas da sociedade, a exclusividade tem sido substituída, por uma noção de que a pluralidade é sempre melhor.
Por que eu vou ficar apenas com uma mulher, se eu posso ter várias? Por que eu vou ficar apenas com alguém do sexo feminino, se eu posso experimentar diversas formas de prazer? Por que eu vou frequentar só uma igreja, se o sagrado, ele é tão plural? Por que me ater à ideia de possuir apenas um, se eu posso ter vários? Essas perguntas, irmãos, elas ilustram a ideia bem popular de que mais sempre é melhor. Mas, no serviço de Cristo, as coisas não funcionam assim. Não há espaço para pluralidades, não há espaço para outras opções, não há espaço para que você ofereça a Ele 99%. Jesus, Ele quer tudo. Já que Ele chama você de filho, Ele quer que você chame somente a Ele de Senhor. O contrário disto é um adultério espiritual. O contrário disto é traição. O contrário disto é menosprezar a obra do Salvador na sua vida. Irmãos, a submissão que marca a vida de um servo aprovado é exclusiva. Ela tem um alvo único. Ela é desprendida somente a um Senhor. João Calvino, certa vez, disse algo que é muito oportuno de se repetir aqui. Ele disse: o coração humano é uma fábrica de ídolos. De fato, isso é verdade. Pois muitos têm erguido outros tronos no seu coração. Muitos têm levantado outros altares. Muitos têm feito esculturas no seu coração e se prostrado internamente diante delas. Será que você tem servido a outro Senhor? Este Senhor pode ser o seu corpo e a busca por uma condição física privilegiada. Esse Senhor pode ser um relacionamento e a busca por uma complementariedade emocional que você ainda não alcançou. Este Senhor pode ser, como no caso aqui referido, o dinheiro. Seja como for, um servo aprovado é alguém que serve somente a um Senhor, e este Senhor é Jesus. Irmãos, nós temos que dar o primeiro lugar a quem merece. O trono do nosso coração deve ser ocupado exclusivamente pelo Senhor. E observem como isso aqui não faz um pingo de sentido. Porque olha o que Jesus está pedindo aqui. Analisem bem isso. Olha o nível da dificuldade que ele está impondo com as suas palavras aqui. Ele está dizendo: vocês são pobres. A audiência original dele era um povo pobre. Não busquem crescer na vida em primeiro lugar. Não busquem em primeiro lugar alcançar sucesso. Não busquem em primeiro lugar sair dessa condição de miséria em que vocês estão. Mas busquem em primeiro lugar me servir. Não se corrompam com o desejo de ter dinheiro. Não amem o dinheiro, mas eu sou o único Senhor para vocês. Alguém pedir isso para alguém é algo impensável. É algo que não tem sentido, a não ser que este alguém seja Deus. Eu sei que existem algumas pessoas que nos visitam e pode ser que essa mensagem não tenha feito tanto sentido para você. O que é que ele está falando? Quer dizer que eu não posso desejar ter dinheiro? Você pode desejar e provavelmente não vai nem conseguir. Mas existe algo maior na vida. Existe algo maior do que o sucesso. Existe um ponto mais elevado do que a riqueza. Existe um tesouro que não pode ser roubado, que não pode ser tomado, que não pode ser tirado de você. Mas esse tesouro, ele tem um depósito específico. Ele está no céu. E somente por Jesus você pode começar a depositar algo neste lugar. Vimos nesse estudo, irmãos, 3 verdades a respeito da submissão que marca a vida de um servo aprovado. A primeira dessas verdades foi: a submissão de um servo aprovado, ela é transformadora. Em segundo lugar, observamos que a submissão de um servo aprovado, ela é profunda. Por fim, em último lugar, observamos que a submissão de um servo aprovado, ela é exclusiva, pois ela se destina somente a um Senhor. Tiago, ao se autoproclamar servo,
ele tinha em mente esta submissão, porque ele entendia que um servo aprovado é alguém submisso. Depois de observarmos essas verdades a respeito da submissão que agrada a Deus, nós podemos errar ao concluir que este padrão ele é inalcançável e que esses fatos eles são até belos, mas eles são impossíveis de ser reproduzidos. Em resposta a isto, eu gostaria de dizer que no decorrer dos séculos, e atualmente hoje, vários servos de Deus foram verdadeiramente submissos. Então, para que não sejamos tomados por um senso de impossibilidade no que se refere à submissão, eu gostaria de concluir este estudo contando para os irmãos a história de um jovem chamado David Brainerd. Há muitos anos atrás, lá nos Estados Unidos, um jovem chamado David Brainerd resolveu profundamente servir a Deus. Ele era um jovem cristão comum e não tinha nenhum atributo físico ou intelectual que lhe diferenciasse dos outros jovens da sua idade. Mas um dia, a sua vida, que era relativamente comum, ela virou de ponta cabeça, porque Brainerd ele descobriu que tinha tuberculose. Essa doença pode até parecer algo comum hoje, mas em sua época, ela era uma sentença de morte. O jovem David Brainerd então recebe a recomendação médica de ir para uma região tropical, pois ali ele encontraria uma melhor qualidade de vida em seus últimos dias. Entretanto, Brainerd, ele contrariando a recomendação médica, decidiu o que muitos considerariam loucura. Ele resolveu passar os seus últimos dias se dedicando ao ministério de pregação em meio aos índios. E para piorar, a tribo a que ele se dirigiu era famosa por sua violência, a tribo dos Pele Vermelha. Ele então, com sua sentença de morte assinada, não somente aceitou com coragem o desafio de pregar aos índios, mas trabalhou arduamente naquele local. Enquanto a saúde do jovem se deteriorava, ele desbravava campos e corações. Em meio às tosses carregadas de sangue e às necessidades físicas constantes, Brainerd continuava a se dedicar e a trabalhar incansavelmente para o seu mestre. Depois de muito trabalhar, em meio aos temíveis índios Pele Vermelha, o corpo de Brainerd ele sucumbiu à doença. Ele então, mesmo com a coragem de um leão, estava numa situação em que ele não podia sequer ficar de pé. Nessa situação, que era humanamente terrível, Brainerd ele foi levado para a casa de seu amigo, Jonathan Edwards. Na casa dos Edwards, David ele recebeu um leito e foi designado que uma das filhas de Jonathan Edwards, ela cuidasse de Brainerd em seus últimos momentos. O nome dessa jovem que cuidaria dele era Jerusha. Edwards ele não sabia, mas aquele era o início de uma história de amor. A jovem, vendo a profunda devoção do rapaz, que mesmo em face da morte, continuava com uma fé inabalável, se apaixonou por ele. E esse amor foi correspondido. Então os dois noivaram. Mas o plano de Deus não era que o casamento acontecesse. O jovem Brainerd, dia após dia, piorava, e mais o sonho de casar parecia cada vez mais distante. Nos últimos momentos de Brainerd, Jerusha estava ao seu lado. Ela chorava, e ele sabia que a morte se aproximava. Ele então olhou para ela e disse o seguinte: se eu soubesse que nunca mais haveria, não suportaria a dor de deixá-la, mas eu sei que viveremos uma eternidade felizes, juntos, no céu. Irmãos, esse é o efeito que a submissão genuína gera naquele que serve a Deus. Um servo olha para o tesouro no céu. Brainerd morreu, cerca de 3 meses depois, sua amada também partiu. Eu sinceramente creio que hoje eles estão felizes, juntos, adorando a Deus. Irmãos, essa submissão que estava implícita no discurso de Tiago ao se chamar de servo, essa submissão que foi descrita por Jesus, essa submissão que marcou a vida de David Brainerd, essa submissão não é um elemento tópico da realidade, mas ela é acessível,
Você só precisa se render. Você só precisa se entregar. Você só precisa abrir mão dos tesouros deste mundo e chamar unicamente Jesus Cristo de Senhor. Seja submisso. Seja um servo aprovado. Você morreria por Jesus? Talvez, provavelmente, quem sabe. Mas será que você teria coragem suficiente para viver por Ele? Se sim, seja um servo inteiramente rendido e submisso ao seu Senhor. Amém? Fran, chame lá a Camila, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por teu amor que é tão grande, por tua graça que é tão maravilhosa, Pai. Muito obrigado porque o Senhor escolheu nos usar, mesmo sem que tivéssemos nenhum nível de merecimento. O Senhor escolheu nos usar, Pai. Por favor, faça que venhamos a ser servos aprovados, servos submissos ao Senhor, que venhamos a ter de fato essa disposição de deixar tudo para trás e te servir, Pai. Que todos os elementos da vida se apaguem e que vejamos só o Senhor. Que a nossa visão ela esteja focada no Senhor, que os nossos olhos eles estejam fitos em Ti, Pai. Que nada mais importe, que nada mais seja precioso. Corta, Pai, todos os laços, menos o laço que nos amarra ao Senhor. Que venhamos a ser submissos, que venhamos a ser verdadeiramente servos. É isso que eu te rogo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém.